Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos fazer a restauração parte 2. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós começamos a restauração deste relógio da Casa Maçom. Contamos lá um pouco da história no outro programa. E entre aquele programa e esse, nós fizemos aqui algumas atividades. Vocês vão assistir aí algumas imagens do trabalho da nossa colega Paula na retirada do acabamento do restante do relógio, da caixa do relógio, e também aqui da portinha. A portinha ainda está com as fitas crepes que a gente colocou ali. Não tem assim muito problema, né? Não vai acontecer nada com o cristal em si, mas sempre é bom proteger. Até em função do uso da espátula, alguma coisa do gênero, a gente pode acabar machucando, arranhando um vidro e tal, e isso nunca é bom. Pois bem, nós imaginávamos assim então. Retirado o acabamento, colocamos um acabamento novo. Não vai ser bem assim. E isto porque nenhuma restauração é assim como a gente imagina no início. Isso é uma história muito interessante, porque a gente acha assim, ó, não, é bem fácil, tal, a gente retira e bota ali. Sim. Só que aqui, por exemplo, a gente identificou, vamos ver se nesse lado aqui, aqui assim, por exemplo, os riscos bastante fortes. A gente identificou, por exemplo, algumas aqui, bem aqui no frontão aqui do relógio. Tinha também bastante risco, que a Paula já trabalhou com lixa aqui, inclusive. A gente imaginou que só removedor resolveria, não resolveu. Outra questão que eu já tinha apontado lá no outro programa são esses escultóricos aqui de cima. Nós temos um que está inteiro, que era desse lado, e nós temos um outro, que era desse lado, que está faltando um pedaço dele. Então, vocês vão ver aí uma ceninha rápida. A gente ali na serra-fita, cortamos então esta pecinha que está aqui, um pedacinho de cedro. Como vocês podem ver, não tem nenhum escultórico feito. Aqui nós temos que fazer uma voluta, que nem esse aqui, né? Ficaria assim, ela tem que ser vista sempre uma virada para cada lado, certo? Então aqui nós vamos ter que fazer uma voluta. O que acontece aqui é o seguinte, eu não tenho condições de trabalhar, fazer todo um escultórico nessa pecinha desse tamanho. Quer dizer, até tem, né? O pessoal usa aquelas retíficas, usa uma série de coisas e tal. Mas no nosso caso aqui, nós vamos precisar fazer um trabalho mais forte um pouquinho. Nós vamos ter que cortar, fazer um desenho e tal. Então a gente optou por fazer o seguinte, nós vamos fixar essas peças aqui. Fazemos essa fixação, depois fazemos então o escultórico nessa peça que está faltando, certo? Bom, antes de nós fazer isso, eu quero apontar algumas outras coisas que a gente precisa fazer. Outro detalhe aqui nessa parte de baixo, nós temos um problema. Vamos ver onde é que está o nosso problema. Aqui, ó. Aqui falta um pedaço de lâmina. Talvez vocês não vejam bem detalhadamente aqui. Está aparecendo? Tá. Então, ó, aqui tem um detalhe aqui que falta um pedaço de lâmina que nós vamos colocar. Já separamos um pedaço de lâmina aqui para colocarmos aqui de volta, certo? Então nós vamos fazer esse enxerto aqui em cima, vamos fazer aquele enxerto lá, e aí vamos fazer uma outra coisa. Vejam vocês o seguinte, no momento da retirada dessas peças aqui, são duas peças, elas têm um preguinho, certo? Foi retirado tranquilamente, não tem problema nenhum, e aí eu fui tentar tirar o preguinho da peça. E aí a peça quebrou. Essa é uma situação assim muito comum. Os pregos, quando a gente encontra prego nesse tipo de trabalho, a gente não deve tentar tirar. Eu achei que poderia tirar, tentei e não consegui. Então qual é a minha primeira providência? Minha primeira providência é colar. Nós vamos usar aqui
uma cola à base de cianocrilato para fazermos a colagem aqui dessas duas pecinhas aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vamos fazer a colagem. Ó, aqui. Já fazemos a colagem. Se a gente tiver à mão um pedacinho de lixa, a gente já pode, vamos conferir aqui a nossa colagem, a gente já pode fazer um pequeno lixamento. Vai ser um pouquinho difícil para vocês verem, um pequeno lixamento onde eu passei a cola, porque o pozinho da minha lixa, que nesse momento tá muito pouquinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar nas eventuais imperfeições que tenha ficado aqui na minha colagem, certo? Normalmente não fica imperfeição nenhuma, né? Aqui. Vamos posicionar melhor ela ali. Pronto. Então, essa é a vantagem da nossa cola base de cianocrilato, que é essa cola super rápida, que já fica o nosso escultóricozinho aqui, já fica devidamente consertado e a gente não precisa mais ficar se preocupando com ele. Se a gente deixa as duas peças aqui, de repente vem alguém aqui, tropeça na nossa bancada ou pega a nossa caixinha de retalho, coloca fora e tal. Então aqui já fica resolvido. Melhor acabamento a seguir. Então esses dois aqui, que fazem parte da portinha, ficam aqui com a portinha. Certo? Vamos tratar desses aqui de cima. Então, aqui nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Só um pouquinho diferente. Que é importante isso aqui. Nós vamos fazer aqui a gente poderia botar cola aqui, cola branca, por exemplo, colocar um grampo. O grampo tende a estragar, certo? Então nós vamos colar com a cola rápida e vamos fazer uma espécie de grampo químico. Nós vamos usar a cola branca, aqui ó. Tem demais aqui. Cola branca na parte central. E na parte lateral, aqui ó, na parte de baixo principalmente, nas duas laterais, e na parte de cima aqui, na borda, nós vamos colocar a nossa cola de cianocrilato. Eu tenho uma base aqui, tá, gente? Por que eu estou fazendo isso? Essa cola de cianocrilato, ela vai manter o escultórico no lugar, enquanto a cola branca estiver colando. Esse é o processo chamado, que a gente chama aqui, eu não sei como é que os outros parceiros chamam aí, de grampo químico. A gente usa a cola para segurar ali. Vamos aqui para o outro lado. Aqui. Muito bem. Aqui também fizemos uma pequena pressão para mantermos colado. Agora nós vamos posicionar aqui. Ó. Nós estamos observando aqui então o alinhamento, esse alinhamento das duas peças. Então ela está certa aqui no lugar. Agora vamos colar esse aqui. Esse aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos usar só a cianocrilato, que ela tem que entrar aqui nesse biquinho também. E aqui na parte de baixo. Vai escorrer um pouquinho de cola. A gente, na medida do possível, a gente retira.
ela não ficar aqui complicando a nossa vida. E agora nós vamos verificar. Estão todos colados. Então essa parte aqui está colada. Agora o que nos cabe fazer aqui é fazermos a escultura da voluta. Que a gente vai fazer com formãozinho e tal. Isso a gente vai fazer, depois a gente mostra uma ceninha rápida disso. Tá? Porque não é uma coisa que tenha muito interesse. E agora, vamos para a última parte aqui do trabalho, digamos assim, dos chamados enxertos, que é uma fase da restauração. Colagens, enxertos e tal, é uma parte da restauração, que é nesta parte de baixo aqui, onde nós não temos lâmina, certo? Aqui está o nosso problema. Vou tirar a nossa cortina aqui. Vamos deixar ele mais à vista aqui pra gente. Aqui está o nosso problema. Nós temos que pegar então um pedacinho de lâmina e vamos fazer. Qual é o problema na execução desse enxerto de lâmina aqui? A lâmina não pode ficar assim nem assim. O sentido da lâmina, e isso é fundamental no enxerto, está assim, aqui. Ó. Então essa lâmina aqui que eu cortei, ela também está nesse sentido. Então eu vou pegar um desenho parecido, não preciso me preocupar muito com o desenho em si, e vou colar essa lâmina aqui por cima. Por quê? Porque eu vou dar uma pequena desbastada nas bordinhas, aqui, ó, nessas bordinhas das lâminas que estão aqui no relógio, do corte, enfim, do problema que nós temos aqui, certo? Fiz uma rampinha, ou seja, eu desbastei ela. E agora eu vou colar. Simplesmente isso, vou colar sem me preocupar muito com o comprimento e tal, porque isso aqui vai sair em seguida. Mas eu tenho que me preocupar sim, com o sentido da lâmina. Só essa é a minha preocupação. Então coloquei, vou usar só cianocrilato. As colas de lâmina, o processo de colagem de lâmina, geralmente, ele é feito com cola de contato, chamada cola de sapateiro. Mas nesse caso aqui a gente vai ter enorme dificuldade para conseguir fazer a cola de sapateiro, pegar só naquele pedacinho ali. Então nós estamos optando pela cola de cianocrilato. Nós vamos colar ela aqui. Ó. A lâmina está maior do que o espaço que a gente está restaurando, que a gente está enxertando, certo? Isso também não nos preocupa muito. Nossa preocupação aqui é só o sentido da lâmina. A lâmina tem que ficar nesse mesmo sentido. Aqui nós vamos aproveitar até e já vamos cortar fora aqui esse pedaço. Então aqui nós ficamos com um tamanho maior e aí nós vamos simplesmente lixar. Tendo cuidado de manter a lixa sempre em cima. Eu acho que me falta um estilete aqui no nosso processo. À medida que eu vou lixando, a minha lixa vai desgastando esta lâmina que eu coloquei aqui. Como a outra lâmina está embaixo, ela está um sistema que eu chamo de rampinha, ela vai desgastando aqui. Estou mantendo a lixa sempre em cima da lâmina que eu coloquei. Aqui, muito obrigado. Já vamos fazer esse corte aqui. Pronto. Vamos dar uma retocada com a lixa também no nosso corte.
Ó, não sei se é possível perceber aqui, gente, ó, mas aqui nessa parte de baixo, vocês podem ver que o contorno da lâmina que eu coloquei, já começa a adquirir o contorno da lâmina que está embaixo. Vamos sentar aqui nesse pedaço para vocês entenderem bem. Aí. Ó, a Paula tem uma cola aqui escorrida. Já vamos tirar ela daqui. Você sabe que a cola de cianocrilato é uma cola muito complicada da gente retirar ela da madeira. Ela não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui. Porque ela não vai pegar acabamento em cima aqui. Nós temos duas soluções. Uma é essa que eu estou fazendo aqui, é mecânica mesmo. E outra é o seguinte, existe um removedor dessa cola. A gente usa, às vezes, com algum sucesso, acetona. Tá? Não é muito legal a acetona. Aqui vai ter que ser na lixa mesmo. Dá pra ver bem aí, Paulo? Mais ou menos, né? Que já tá, que a minha lâmina já tá se moldando ao defeito que tinha ali. Tá? Aqui essas bordinhas mais escuras significa onde está alto ainda. Então, à medida que isso aqui for desaparecendo, essa mancha mais escura for desaparecendo, porque ele está tomando a forma do problema que a gente tinha embaixo, certo? É isso. Aqui é só uma questão de lixa agora. Depois, e isso é muito normal, a gente não conseguir unificar esta parte aqui com o meu remendo, nós vamos ter que fazer um trabalhozinho, com uma madeirinha, com um cotonetezinho e tal, só aqui nessa parte, para igualar isso aqui. É uma parte de tonalização que nós vamos fazer. Então aqui nós vamos precisar fazer uma lixa mais legal, uma tonalização daquela parte, refazer agora aqui esse escultórico aqui, fazer a voluta, e aí podemos fazer o acabamento. O acabamento por conta da nossa colega Paula, que retorna aqui no próximo programa. Entre esse programa e o próximo, eu vou fazer então essa voluta. A gente vai gravar umas ceninhas ali para vocês entenderem como é que é o processo, como é que foi feito esse processo aqui. Isso aqui a gente tem que trabalhar com muito cuidado, né? Porque nós estamos sempre trabalhando ao contrário, ou seja, nós vamos ter que marcar aqui, tirar com formãozinho. Então é um trabalho delicado, chato de fazer. Nós podemos usar inclusive aqui o nosso estilete, né? Que a gente pode usar ele como formão, porque ela é arredondada ali. Então aqui eu sei que eu tenho que baixar essa ponta aqui, ó. Então eu já posso ir fazendo até com o meu próprio estilete aqui. Como ele é um trabalho mais delicado, né? O meu estilete funciona também como uma faca, uma faquinha ou um formão pequeno. Tá? Isso aqui é um trabalho assim, como a gente não é especialista no escultórico, nós restauradores somos generalistas, a gente vai usando as ferramentas de maneira que a gente mais gosta, né? Nossa parte toda ela é rebaixada aqui. Então esse rebaixo aqui da borda, ó, a gente pode fazer todo ele com o nosso estilete. Depois segue aqui o desenho. Esse desenho aqui segue aqui para cá. Faz uma volta aqui, né? E vem aqui, faz uma voluta. Isso nós vamos mostrar então mais detalhe no nosso próximo programa. Certo, gente? Então esse aqui é a restauração do relógio Casa Masson, parte 2.
a parte dos enxertos, que é uma parte muito importante na restauração. A gente verifica peça por peça o que cada peça apresenta de problema, refaz aqueles problemas, lixa, deixa ele em condições, tonaliza se necessário for, e aí sim a gente faz o acabamento, dá uma demão de acabamento, e depois faz uma pré-montagem e o acabamento final. Isso nós vamos fazer no nosso próximo programa. Certo, gente? Restauração de um relógio Casa Masson, Porto Alegre, um relógio de pêndulo. A máquina está ali, depois eu vou apresentar um outro igual que eu tenho aqui na oficina guardado, para a gente fazer um comparativo. O meu está mais feio que aquele ali. Mas enfim, são coisas da restauração. Não sem antes dizer que vocês nos encontram, né, no nosso Instagram, no Facebook, no nosso site madeiraprima.com.br. Lá tem a nossa lojinha com alguns produtos. E antes de encerrar, aquela nossa frase que é um conceito já aqui da Madeira Prima: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.